Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Eita, que o assunto do Alexandre de Moraes a cada momento tem uma coisa nova. Primeiro, teve o anúncio de que Alexandre de Moraes foi agredido. Depois, uma testemunha apareceu e falou que era o inverso, que foi o filho do Alexandre de Moraes que agrediu. Depois teve matéria desmentindo, dizendo que isso era fake news. Depois, o próprio que dizia que era testemunha desmentiu e disse que ele tinha se equivocado na postagem. E aí, agora, a gente teve uma busca e apreensão na casa dos supostos agressores. E por fim, essa matéria aqui do G1, que diz que a Itália tem muitas imagens sobre o caso. E a gente vai discutir sobre isso aqui. A gente vai falar sobre esses casos aqui das imagens. Matéria também que a gente vai tratar aqui do MST. Deu ruim para o pessoal do MST. E a Caroline de Tone fez uma postagem bem interessante sobre isso. A gente vai falar também sobre uma coisa bem grave na economia mundial, que pode afetar nós, brasileiros. Enfim, tem muita coisa, até assunto de geopolítica, nós vamos abraçar nesse editorial. Prometo que vou tentar não me estender muito, mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Não esqueça de se inscrever, curtir, é importante demais. Você curte e aí o YouTube entrega mais. Aí até quem é inscrito recebe os vídeos, tá? Então manda para todo mundo aí, tá certo? Bora começar? Ok, vamos lá. A Itália tem registros abundantes de hostilidades contra Moraes em aeroporto. A Polícia Federal tenta acelerar liberação das imagens. Essa matéria do G1. O que está acontecendo? Agora, depois do que aconteceu, né, o que se sabe sobre o caso de agressão ao filho de Alexandre de Moraes, a direção da PF confirmou por meio de adido policial federal na capital italiana que existem muitas imagens gravadas da situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a família dele no Aeroporto Internacional de Roma. A polícia italiana já separou o material gravado e determinou ao aeroporto a preservação total de todas as gravações do ocorrido. O conteúdo está sob sigilo por enquanto. A íntegra das filmagens está em poder da polícia italiana para ser entregue à Polícia Federal Brasileira. Agora é necessário cumprir algumas burocracias. Provavelmente, até sexta-feira, o material será entregue. A grande questão é, tem muito material. Esse material vai se tornar público, ou seja, vai ser exposto ao público para que o povo veja o que aconteceu, ou vai ficar só sigiloso no corpo dos autos? Isso é um ponto interessante a gente perguntar, porque uma vez que trata-se de uma figura pública, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o assunto tornou-se público quando é uma pessoa convencional. Se fosse um juiz convencional, teria acontecido, teria ficado por lá. A mídia não teria dado tanta divulgação. E duvido muito que o STF mandaria alguém fazer busca e apreensão nesse tal agressor, nesses supostos agressores. Então, enfim, vamos esperar essas imagens sair, mas eles já afirmam que tem imagens o suficiente e que essas imagens serão cabais para demonstrar que realmente houve a agressão verbal e física, segundo eles. Matéria aqui do Nova República para vocês. Esse site está dando o que falar, viu? O que teve de comentário legal, que está gostando do site, está gostando dos conteúdos, tá valendo a pena. Então, se você quer ficar bem informado, salva aí, deixa salvo aí nos seus favoritos aí, Nova República. Vamos lá. Deputada Caroline de Tone vê vitória na atuação da CPI do MST e confissão de culpa no pedido de Zé Rainha. Vamos entender um pouquinho mais? Enfim, o Zé Rainha, você deve lembrar do caso dele. Ele é líder de um movimento, o NFL, e esse movimento descobriu-se que ele utilizava de invasões de terra justamente para extorquir fazendeiros aqui no estado de São Paulo. E aí a Polícia Federal deu gancho, mandou para a cadeia, saiu já, né?
A deputada Caroline de Tone, que fez os comentários, é essa aqui, atuante. A deputada federal Caroline de Tone fez postar em suas redes sociais declarando o medo que os invasores de terra da CPI do MST, da CPI do MST que acontece em Brasília, e que o não comparecimento de José Rainha beira a confissão de culpa. Foi o que ela questionou aqui. Na verdade, esse à esquerda é o José Rainha. O outro, à direita, é o Stedley, tá? O Zé Rainha, esse com o boné escrito FNL, é líder do movimento Frente Nacional de Lutas, tá? Então, não é o mesmo movimento do MST, mas é um movimento de invasão de terras também. Ele que acabou sendo preso. E aí o que aconteceu? O Zé Rainha se recusou a comparecer à CPI do MST e disse que não vai lá nessa CPI porque ele deveria ir como investigado e não como testemunha, porque ele responde a processos e falou que não vai comparecer. O coronel Zucco, ele falou que se ele não comparecer, vai entrar no STF pedindo que o Zé Rainha seja obrigado a comparecer para prestar esclarecimento. A Caroline de Tone, ela fez a seguinte postagem aqui nas redes sociais dela, ó. A CPI está chegando perto. Zé Rainha, líder do FNL, recorreu ao STF para não ter que comparecer e depor a CPI do MST. Na oitiva, marcada para 3 de agosto, ele é obrigado a falar a verdade, visto ter sido convocado na condição de testemunha. O que ele quer? Que vá na condição de investigado, aí ele, ó, cala a boca. E aí, a CPI do MST está aprendendo com a CPI do 8 de janeiro. Ou seja, se o Zé Rainha for e ficar calado, eles vão fazer a mesma coisa com o Zé Rainha que a CPI do 8 de janeiro fez com o Mauro Cid. Vai entrar no STF com o suposto abuso de silêncio, o que é um absurdo, é uma aberração, isso não existe. E aí ela escreveu o seguinte, e é por isso que ele não quer ir, eis a questão, porque não quer falar. Se estes movimentos são legítimos, como a esquerda alega, não haveria o que esconder. Ora, resta alguma dúvida de que aí tem coisa errada? A defesa de Zé Rainha pede que ele seja ouvido como investigado, já que responde a fatos na justiça similares aos investigados pela CPI, o que lhe daria a chance de escolher se comparece e fica em silêncio, se assim preferir. Em verdade, o pedido de Zé Rainha beira a confissão de culpa, a CPI avança. E aqui ela colocou os links aqui de jornais que citaram uma matéria aqui. É interessante, porque desde que a CPI foi instaurada, apesar de Bolsonaro já não estar mais na presidência, apesar do Lula, quando entrou, deu a louca, carnaval vermelho e os MST aí da vida, tudo querendo invadir terra, acontece que essa CPMI deu uma brecada. O próprio Stedley, que é o líder do MST, falou que o Lula é lento, que não anda cumprindo o que ele prometeu para a categoria, entende? Então, a grande questão dos companheiros é que eles querem que o Lula dê a eles a chance de invadir. Só que eles estão com medo da CPI da MST, que realmente fez um papel e vem fazendo um papel realmente de proteção da propriedade privada, o que quem é liberal, quem é de direita, agradece. Muito obrigado. Vamos lá, outra matéria para vocês aqui, também da Nova República e que compensa a gente analisar, tá? Uma matéria de geopolítica essa aqui. Após ataques, preços de alimentos podem disparar. E eu estou falando aqui de um ataque feito da Rússia à Ucrânia. Na terça-feira, ontem, a Rússia atingiu portos ucranianos, dando continuidade à escalada de tensões entre os dois países. Esse acontecimento ocorre apenas um dia após a Rússia abandonar, e o problema está aqui, ó, abandonar um acordo patrocinado pelas Nações Unidas que permitiria a exportação de grãos por parte da Ucrânia. A situação é preocupante e merece nossa atenção, pois traz implicações significativas para a segurança regional e a estabilidade global, inclusive a segurança alimentar,
tá? O que aconteceu na prática aqui? O que deu de treta entre essa turma aí, Rússia, Ucrânia, e o que isso tem a ver com o Brasil? Vamos lá. É o seguinte, você lembra quando estourou a Rússia e a Ucrânia, a guerra, e aí veio a pandemia, e tudo aquilo fez com que faltasse alimento no país, e teve uma alta de preços no mundo inteiro? Pois é. E aí a galera petista fala que foi o Bolsonaro que deixou o preço subir. É uma inverdade intelectual, vamos dizer assim, porque para quem acompanha economia, como eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami, eu acompanho isso o tempo todo. Então, eu acompanhei a alta dos alimentos, eu acompanhei um mercado internacional em tempo real. E, ou seja, nos Estados Unidos tudo ficou mais caro, na Europa tudo ficou exorbitante, teve gente que passou fome, enfim, foi o mundo. E aí jogaram toda a responsabilidade em Guedes, Bolsonaro, alta do dólar, enfim. O que aconteceu? Conseguiu-se contornar essa situação. Agora pode acontecer o mesmo. Porque apesar da guerra da Ucrânia e da Rússia estar rolando, fez-se um acordo entre Rússia e Ucrânia que a Rússia não impediria, apesar da guerra, as exportações de grãos e alimentos da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia é uma produtora de grãos, de alimentos. Mas para ela poder exportar, ela precisa passar pelo território russo e utilizar portos que são sob o domínio russo. Assim, esses alimentos saem da Ucrânia e abastecem grande parte da Europa, África, enfim, abastece grande parte do mundo, tá bom? E aí, eis que vem a situação. E aqui o Brasil pode surfar nessa, pode dar bom pro Brasil, tá? Entre aspas. Porque é o seguinte, porque a Rússia falou, não, peraí, eu vou ter que me adequar a um acordo, e aqui não estou falando que eu estou a favor da Rússia, não, eu estou falando do ponto de vista dela. Olha, eu estou tendo que ceder, eu estou tendo que fazer concessões. E enquanto isso, junta Estados Unidos, junta a União Europeia com a Ucrânia, que está dando lambada, está fazendo pressão econômica em cima de mim, inclusive pegou dinheiro que empresários russos tinham depositado na Suíça, que o dinheiro estava guardado. Eu só estou me lascando e eu ainda tenho que deixar a Ucrânia exportar para alimentar o resto do mundo? Se o resto do mundo não está a meu favor, eles que se lasquem. E meteu bomba. Pois é, foi essa porcaria que aconteceu. E aí o que acontece? Vai faltar alimento. E aí o alimento vai ficar mais caro no mundo, bem provável. Porque o alimento que está na Ucrânia, os grãos, vão perder, porque não tem como escoar. Há quem diga que a Ucrânia já tem uma alternativa e que vai ser feito uma cooperação entre vários países para ajudar a Ucrânia. E aí, nesse caso, vão tentar escoar um pouco dos grãos, mas ainda assim ainda vai ter perda e vai ter aumento de grãos. O fato é que se a Ucrânia não exportar esses grãos, vão precisar repor. E adivinha quem é o maior produtor de grão aí da história? Brasil, né? Pois é, o Brasil é um dos grandes. Então o Brasil vai vender muito mais se a Ucrânia deixar de vender e ter esse desabastecimento. E aí corre o risco de aumentar o preço aqui, porque se você exporta mais, falta no mercado interno e o preço aqui subir. Ou seja, é mais ou menos o que aconteceu na gestão Bolsonaro. Então pode acontecer do preço subir, sim, tá? Mas vamos ver o que vai dar nessa história aí. Fui claro? Deu para entender essa questão da Rússia, Ucrânia? Tá, né? Beleza. Você assistiu o meu editorial? Agora eu vou partir para outro assunto, tá? Você assistiu o meu editorial, onde eu falei do general venezuelano que fez denúncias através de uma carta, e nessa denúncia ele falou que mandou dinheiro para o PT. Lembra disso? E para o Lula. O Hugo Chávez mandou dinheiro para ele, né? Para o Lula e para o PT. E que a lei dos partidos políticos ela é clara ao dizer que partido que recebe dinheiro de fora, cassação, tem que ser cassado. E a Carla Zambelli entrou com esse pedido. Pois é, eu errei até o espanhol, né? Eu falei El Polo
Não é El Polo, fala pollo, né? Se eu não me engano, fala é pollo. El pollo é o frango, é o franguinho, tá? O frango, el pollo, é uma espécie de frango espanhol. Manjo nada de espanhol, tá? Nada, nada, nada. Mal falo português, tá bom? A grande questão é que tem-se um temor muito grande aqui em relação a esse ex-general da Venezuela, que ele pode dar com a língua nos dentes. E não foi só o Lula, foi um monte de gente que recebeu dinheiro, segundo a acusação dele, tá? Eu não estou falando nada aqui. A acusação é dele. E aí vem uma novidade publicada hoje, today. Justiça espanhola, ele estava preso na Espanha, tá? Ordena extradição imediata aos Estados Unidos de braço direito de Hugo Chávez, que era esse general. Em sua fuga, o general aposentado de 63 anos passou por cirurgias estéticas, usava bigodes, perucas, postiças e mudava o endereço a cada 3 meses, segundo a polícia que o prendeu novamente na capital espanhola em setembro de 2021. Ele ficava fugindo, ficava 3 meses em cada apartamento e ia fugindo, mudando de país, peruca, bigode. Só que ele chegou lá na Espanha, encontrou um rabo de saia, ficou 8 meses, pastelou e foi pego, tá? Então ele tá preso lá. E aí os Estados Unidos falou, não. Eu tenho problemas com a Venezuela. Eu, inclusive, ofertei até 50 milhões de dólares pela cabeça do El Pollo, né? Agora eu falei certo, né? Eu ofereci dinheiro por ele. Então, manda ele para mim aqui que eu quero cuidar dele. Então, os Estados Unidos pediu essa extradição do El Pollo lá da Espanha para os Estados Unidos, tá? O nome dele é Carvajal, Hugo Carvajal. Tá. A Espanha aceitou agora. Antes, a Espanha estava recusando por causa do seguinte: se ele fosse para os Estados Unidos, ele ia pegar prisão perpétua. E para a Espanha, isso viola os direitos humanos. E aí, como os Estados Unidos fez um acordo e falou, não, se ele vier e fizer uma delação premiada, se ele delatar os crimes da Venezuela, a gente reduz a pena, ele não pega perpétua, vai dar menos que os 30 anos da Espanha, igual aqui no Brasil, e aí tá tudo bem. Então, esse acordo deu certo. E El Pollo, Hugo Carvajal, parte para os Estados Unidos na próxima semana. E aí vem uma questão, tá? O Lula anda pisando no calo dos Estados Unidos. E o El Pollo tem uma carta dizendo que o Lula recebeu dinheiro do Hugo Chávez e, posteriormente, teve negociações com o Maduro para poder chegar ao poder aqui no Brasil. Os Estados Unidos pode usar isso. Então, os Estados Unidos quer uma delação de todas as ligações, de quem teve relação com o Carvajal e com o Hugo Chávez, quem recebeu desse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro veio do narcotráfico, tá? Narcotráfico. Ou seja, dinheiro da droga. Ou seja, os Estados Unidos vai ter uma carta na mão contra vários presidentes. Um deles é a Cristina Kirchner, tá? Que agora é vice, mas à época era presidente lá da Argentina. Ou seja, é tocar o terror no parquinho, a informação privilegiada que os Estados Unidos vai ter, tá bom? Vamos lá, mais uma matéria aqui do nosso site Nova República. A lógica de Haddad. Se é bom, fui eu. Se é ruim, foi o Banco Central. Pois é bem assim que o Haddad anda agindo. Ele quer ser o próximo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, surfar na onda. O mau desempenho na atividade econômica que resultou em uma queda de 2% no índice de atividade econômica, que é o IBC Brasil, né, BR, em maio, tem sido motivo de preocupação e debate. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribui a responsabilidade dessa queda ao Banco Central, criticando a manutenção das altas taxas de juros. Então, o Haddad fala, manteve os juros altos, é por isso que o Brasil está com queda econômica, ou seja, o mercado brasileiro está ruim. Segundo Haddad, era esperado um desempenho negativo na economia devido ao longo período de juros reais elevados. Ele acredita que o Banco Central, ao não reduzir a taxa de Selic, contribuiu para a restrição à economia. Mesmo ignorando que o presidente do Banco Central, ao manter os juros altos,
foi o responsável direto em conter a inflação, o ministro expressou sua preocupação com a possível continuidade dessa política de juros altos e afirmou que é necessário ter cautela em relação ao impacto de uma taxa de juros real de 10% ao ano pode ter na economia. Ele argumenta que há espaço para um corte mais significativo de juros, ou seja, ele quer baixar os juros. A fala do petista vai ao encontro dos ataques proferidos por sua sigla à atuação do presidente do Banco Central, que somente consegue atuar por ser independente e que, inclusive, é alvo de um abaixo-assinado tosco encabeçado por pessoas que pouco entendem as regras do mercado. Esse é o Campos Neto, presidente do Banco Central, vem sendo atacado pelos petistas o tempo todo. E a atuação do Campos Neto está vindo de forma tão satisfatória que ele já vem cotado em segundo lugar pelo mercado para a presidência da República, logo depois de Tarcísio de Freitas. Pois é, à frente de Zema e atrás de Tarcísio, o segundo lugar para o Campos Neto, E aí, o Haddad vem fazendo críticas. E o Haddad que está começando a ganhar uma certa popularidade aí entre o mercado mesmo, tá, pessoal? O Haddad, como diz o Guedes, é um liberal enrustido, né? Tá começando a ganhar uma certa popularidade aí. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, última matéria daqui desse editorial para vocês. Vamos lá. Essa matéria é da Band News, tá? Lula e líderes estrangeiros pedem eleições justas na Venezuela. Olha o tamanho da hipocrisia disso aqui, tá? É sem precedentes. Desculpem. Para começo de conversa, o Hugo Chávez, o Maduro, voltei lá atrás. O Maduro, ele disse que não vai aceitar qualquer aferição europeia ou de qualquer outro país, da ONU que seja, nas eleições venezuelanas. Ou seja, não vai aceitar ninguém interferir na soberania. Aí, os líderes da cúpula, CELAC e União Europeia, pediram uma negociação política que leve à organização de eleições justas na Venezuela. A declaração foi feita pelos presidentes do Brasil, França, Colômbia, Argentina e um representante da União Europeia. No texto, Luiz Inácio Lula da Silva, Emmanuel Macron, Alberto Fernandes, Gustavo Petro e Josep Borrell fizeram um apelo em prol de uma negociação política que leve a organizações de eleições justas para todos, transparentes e inclusivas e permitam a participação de todos que desejem, de acordo com a lei, os tratados internacionais em vigor com acompanhamento internacional. É a democracia relativa pulsante. Por que eu digo que isso é hipocrisia? Tá, junta Lula e Macron e falam que, se eles fizerem eleições lá, a gente vai começar a fazer acordos novamente com a Venezuela. Ok. Vai ter eleição. Só que essa eleição não vai ser fiscalizada nem pela ONU, nem por organismos internacionais, porque o Maduro já falou que não vai ter. E aí eles falam, não, mas teve eleição. Só que é daquele jeito, sempre teve eleição na Venezuela. Mas eleição não quer dizer democracia. Não quer dizer não. Aqui no Brasil, por exemplo, nosso índice de liberdade e democracia está lá embaixo. Exemplo, o próprio Ives Gandra Martins falou, a gente é uma democracia de voto, ou seja, eu posso até chegar lá e votar, depois que eu votei acabou, eu não mando mais nada. Meu direito é de ficar calado, e nada mais que isso, se é que eu tenho esse direito. E lá na Venezuela, pior porque lá você tem que ir votar, mas no cangote, com um policial do lado, alguém da guarda bolivariana lá, da guarda do Chaves lá, com um cacetete na mão e com a pistola na mão e olhando o que você votou. Para. Então, assim, é muita hipocrisia, é muita falta de consenso, sabe, não faz sentido, tá bom? É isso, pessoal. Tinha mais conteúdo para trazer para vocês falarem que eu não tô mentindo, tá vendo? Tinha mais conteúdo, mas o vídeo já ficou um pouco extenso, só para constar, viu? Estava fiscalizando um crime da Michelle Bolsonaro por ter dito que o candomblé é das trevas. Aí a Procuradoria-Geral da República viu que não tinha nada de crime nas falas
da Michelle Bolsonaro, e essa publicação dela, esse processo contra ela, pediu para se arquivar, tá? Era isso que eu ia falar, mas tinha outra fala da Bia Kiss, mas vai ficar para o próximo editorial, senão esse aqui vai ficar muito longo, tá bom? Obrigado, pessoal. Ó, vocês já devem estar acostumados comigo, né? Afinal, são 2 anos de canal, muito tempo vocês me acompanhando aqui já, 1.400.000 seguidores, e eu não tenho frescura, eu espirro aqui na hora que eu tô gravando, eu dou uma tossida quando a saúde não tá bem, às vezes eu gravo de pijama, que sou assim, tá? Eu não tenho muita vaidade, não tenho essa preocupação não. O importante é a gente ter um bom papo, ter uma boa discussão aqui, falar o que precisa ser falado, falar o que precisa ser dito. Então, quem já está acostumado com a gente aí, perdoa aí os nossos erros, perdoa a forma que a gente traz aí, mas eu sou assim, tá? Esse é o jeitão, e acho que a gente se identificou assim, eu acho que a gente vai bem assim, né? Então, desde já eu te agradeço, obrigado por ter ficado até o final, coloca aí, fique até o final. Se tiver crítica, eu sempre peço, põe crítica, tá? Mas crítica construtiva, doutor, eu acho que você podia ter tomado tal medida ou falado sobre tal assunto, eu quero que você fale sobre tal vídeo. Isso é importante, me faz crescer, tá? Eu não sou dono da verdade, tô aqui para aprender a cada dia eu tô aqui para aprender mais. É cada lição de moral que eu levo de vocês, tem hora que eu falo, caramba, eu falei essa besteira? Mas acontece. Fazer o quê? Faz parte do jogo, né? E eu só posso agradecer vocês. Muito obrigado mesmo. E a gente volta daqui a pouquinho, tá? 7 horas tem mais vídeo aí pra gente. Grande abraço.